Ok, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre esse aspecto com vocês e identificar a relação existente entre esse crescimento de número de casos com, tratamos na matemática de potência. Vocês conseguem ver o slide de matemática básica? Estão vendo? Sim. Ok, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre potências. Para iniciar, a potência é um atributo da matemática que refere-se a multiplicações sucessivas. Essas multiplicações sucessivas da base, que a gente chama da base, por ela mesma. Então, a gente tem em qualquer potência a seguinte forma, né? Um número principal, que vocês podem denotar por A, que será a nossa base, elevado ao que chamamos de expoente. É o expoente que identifica, pessoal, quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Tá bom? Então, vamos lá. A forma de uma potência, né? Como disse a vocês, A elevado a N. Então, quando eu tenho A elevado a N fatores, eu tenho A vezes A vezes A vezes A. É igual a gente tratar isso com valores numéricos. Ó, veja só, deixa eu só afastar um pouquinho isso aqui. 2 elevado a 2. Que seria? A base é o número principal, é o número maior, gente. Ó. O índice menor é o expoente. É o expoente que identifica quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Tá? Então, se eu tenho 2 elevado a 2, eu tenho 2 vezes 2, 4. Se eu tenho 2 elevado a 3, eu tenho 3 termos de 2. Olha a base. É a base que é o meu termo principal. É a partir dela, vou botar aqui, é a partir dela que eu vou criar o meu resultado. Tá? Então, se eu tenho 2 elevado a 3, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Acho que vocês já estão entendendo. 2 elevado a 4 e assim vai, né? 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. É só para a gente compreender que a potência é um processo multiplicativo. Esse processo multiplicativo remete à base. E o expoente é quantas vezes esse processo multiplicativo será repetido. Tá bom? Vamos lá. Aí a gente chega numa pergunta que foi inicialmente respondida lá em meados de fevereiro, e era como o vírus, ou como o coronavírus, ele se propagava. Em meados de fevereiro existia a ideia de que cada infectado ele tinha a potencialidade de infectar mais 2 pessoas do seu convívio social. Aí vejamos só, a gente chega numa situação semelhante ao que vocês estão vendo aqui na tela. Deixa eu só pegar aqui uma... Esse indivíduo aqui, pessoal, ó, esse indivíduo aqui é o que a gente chama de topo da pirâmide. Vocês podem ver que o crescimento ele vai criando, né, uma pirâmide, onde a gente tem um topo. O topo é o indivíduo inicial. É o que chamamos é o que é chamado na medicina de paciente zero. Tá? É aquele que inicia, é o primeiro infectado através de um vírus, certo? De uma bactéria. É o primeiro infectado. E aí a gente tem, ó, indivíduo número 1. Em potência, para que o resultado seja 1, o expoente ele tem que ser 0. A gente já viu que qualquer número elevado a 0, o resultado é 1. Mas quem é a minha base? A minha base aqui é a forma como está crescendo o número de casos. Eu disse a vocês, cada infectado, ó, ele tem a potencialidade de infectar mais 2 pessoas.
Então, eu já sei que a minha potência aqui, para relacionar o crescimento, a minha potência é de base 2. Se o indivíduo aqui, ó, se eu tenho aqui o primeiro indivíduo, a potência que está relacionada ao primeiro infectado é 2, certo? 2 elevado a 0, certo? 2 elevado a 0. Quanto é 2 elevado a 0? É 1. É o nosso primeiro infectado. Vocês vão entender por quê, ó. E aí, esse primeiro infectado, ele tem com potencialidade de infectar mais 2 pessoas. Elas estão aqui, ó. Eu vou circular elas. 2 pessoas foram infectadas por quem? Por esse indivíduo aqui. É a primeira remessa de infecção. E deu 2. Se é a primeira remessa de infecção, o que a gente tem como potência? 2, agora, elevado a 1. Olha só, 2 elevado a 0, 1 infectado. 2 elevado a 1, primeira remessa de infecção após o primeiro. 2 elevado a 1 é 2, ó. Estão aqui, ó, os dois indivíduos. Qualquer número elevado a 1, o resultado é a própria base. Tá bom? Aí, ó, cada um desses aqui infecta mais 2, ó. Esse infectou 2 e essa infectou 2 pessoas também. A gente resultou em 4 novos infectados. Esses 4, ou número 4, em potência, o que ele vai representar para a gente? Se aqui foi 2 elevado a 0, representou 1 infectado, 2 elevado a 1 representou 2 infectados, a minha próxima potência é 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, como a gente viu. E 2 vezes 2 é 4. Olha só, 4 infectados. O que é que eu estou criando para vocês aqui? Ó? Uma sequência de potências que estão relacionadas à base 2. A minha base é 2. Ó. Por quê? Isso veio do início, porque cada indivíduo tinha a potencialidade de infectar mais 2 pessoas. Então, a minha base de crescimento, ela é 2. Vamos para cá, ó. Cada indivíduo aqui vai conseguir infectar mais 2 pessoas, né? Então, eu tenho, ó, 2, 4, 6, 8. Eles estão aqui, os 8. Ó. Esses 8 foram infectados por esses aqui, ó. Ok? No caso, a nossa terceira remessa de infecção após o primeiro indivíduo. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 3. É a terceira remessa de infecção. E quanto é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Tá? Aqui estão os 8 infectados. Ó. E assim, gente, a gente vai crescendo essa pirâmide. Lembrando que o topo da pirâmide é o primeiro indivíduo infectado. Tá? É a partir dele que a gente faz a progressão, meio que uma progressão geométrica aí, né? Por isso que quando os estudiosos eles vão identificar esse crescimento graficamente através do tempo, esse crescimento vai denotando um esboço de uma curva. Essa curva, toda vez que ela for mais acentuada, mais próximo da vertical, né? É porque a gente tem um número de casos muito grande em um tempo cada vez menor. Se a gente fosse denotar para essa próxima aqui, ó, a gente teria 2 elevado a 4, né? Mas acho que você já entendeu. Vamos para a ideia próxima aqui. Olha só. Aquela ideia de que um infectado tinha potencialidade de infectar mais 2 pessoas, ela foi tirada de jogo. Até porque
em março, né, início de março até o final ali de março, início de abril também, os estudos eles mostraram que esse potencial de proliferação do vírus era maior. Cada pessoa, ela tinha, na verdade, a potencialidade de infectar mais 3. E aí, pessoal, as coisas mudam. Porque eu mudei a rapidez como o crescimento de número de casos será trabalhado. Olha só, porque a taxa de contaminação do Covid-19 é considerada elevada. Cada pessoa infectada com o vírus contamina outras 3 pessoas. Muitas vezes, a doença não apresenta sintomas, o que eleva a propagação. Veja só, aí as coisas mudam. De novo, a gente vai compreender a ideia de propagação como uma pirâmide. De início não muda. Olha só, o que a gente tem de início? O indivíduo, ou o primeiro infectado, né? Esse primeiro infectado, ele é o número 1, que a gente chama, que é chamado na medicina de paciente zero. E aí, ó, já que agora cada indivíduo tem a potencialidade de infectar 3, o que eu mudei na potência? Eu mudei a base. Mas veja que o início dessa pirâmide é igual ao início da outra. É a ponta, ó, é o indivíduo 1, representado por 1. Né? Então, já que eu mudei a base agora de crescimento é 3. Mas eu quero que o primeiro indivíduo, claro, número 1, o resultado da potência seja 1. Então, de novo, eu vou ter 3 agora elevado a 0. 3 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. 1 está aqui, ó. Primeiro indivíduo. Indivíduo número 1. Paciente 0. Tá? Na medicina é chamado de paciente 0. Aí esse cara, ele vai o quê? Ó? Proliferar esse vírus ou contaminar 3 pessoas. Ó. Elas estão aqui, ó. 3 pessoas. Quem é essas 3 pessoas na forma de potência? É a primeira remessa de infecção após o primeiro indivíduo. A primeira remessa de infecção, ó, 3, agora elevado a 1. Tá, pessoal? 3 elevado a 1 é 3. Estão aqui, ó, os 3 infectados. Segunda remessa de infecção. Quando é que ela ocorre? Quando cada um desses aqui, ó, vai infectar 3. 3, 3, 3. 3 mais 3 mais 3, 9. É como se a gente pensasse 3 vezes 3. Já que cada um infecta 3 pessoas, né? 3 vezes 3 vezes 3, ó, dá esse daqui. Perdão. 3 vezes 3 dá esse daqui, ó. 9 novos infectados. Em potência, o que seria isso aqui? 3 elevado a 2. Não é verdade? 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. 9 infectados. Veja que eu estou crescendo aqui, ó. Eu estou crescendo o quê? O expoente a cada remessa de infectados. Comecei com 0. 3 elevado a 0. Paciente número 1. Um infectado, né? 3 elevado a 1. 3. 3 elevado a 2. 3 vezes 3. 9. E assim vai. Para a gente compreender como é o crescimento de proliferação de número de casos, né, do vírus, e levar isso de acordo com a potência. Tá bom? Vamos lá. Compreenderam até aí, né? Sim, 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 sim. Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, potências com expoentes positivos. É o que a gente acabou de tratar aqui. Quando o expoente, o que é o expoente? Esse índice de cima. Quando ele é positivo, ele só remete a sucessivas multiplicações da base por ela mesma. E depende da base. Por exemplo, quando a base é 2, o que é 2 elevado a 3?
É 2 vezes 2 vezes 2. 3 termos de 2 multiplicados, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não esqueçam, potência é um processo multiplicativo. Tá? Menos 7 é a base. Ó. Menos 7 elevado a 3. Menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Você pode até ver aqui que o resultado ele deu negativo. Você pode pensar, por que o resultado deu negativo? Vamos lá. E quando a gente faz o processo multiplicativo, a gente faz também a operação entre os sinais, em sequência. Então, eu comecei aqui, ó. Menos por menos é mais. Aí mais por menos é menos. Então, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Só uma lembrança rápida para a gente. Se a base é negativa, gente, quando a base é negativa, se o expoente ele é par, o resultado dá positivo. Se o expoente ele é ímpar, como é aqui, o resultado é negativo. Professor, e quando é fração? Vamos ver aqui, frações, ó. Estão vendo aí? Vou ver aqui. Fração, estão vendo aqui, ó. 3 quintos elevado a 2. Expoente positivo. O expoente tanto eleva o 3, quanto eleva o 5. Certo? Tanto eleva, no caso, o numerador, quanto eleva o denominador. Então, a gente fica 3 elevado a 2, 9. 5 elevado a 2, 25. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Aqui, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 27. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2. 8. Então, potência com expoente positivo, a gente faz o processo multiplicativo da base por ela mesma, de acordo com o expoente. Vamos lá. Aí vem o caso, pessoal. Quando o expoente ele é negativo. Preste atenção, tá? Sim. Quando o expoente ele é negativo, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que inverter o valor da base. A gente tem aqui, ó, 1 diferente de 0 elevado a um expoente negativo é igual ao seu inverso com o expoente positivo. O que eu estou querendo dizer? Se o meu número, a minha base, está sendo elevada a um número negativo, eu não posso trabalhar com essa elevação com um expoente negativo. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse expoente em um expoente positivo. Mas, para isso, eu tenho que inverter a minha base. Como é que é inverter um número? Qual é o inverso de um número? O inverso multiplicativo de um número é aquele que, quando a gente multiplicar um número pelo outro, o resultado tem que ser 1. Vamos ver aqui pelos exemplos. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui 2 elevado a menos 3. Tá? Tenho aqui 2 elevado a menos 3. Porém, 2 elevado a menos 3 não dá para trabalhar. Aí o que eu faço? Vou tentar fazer com que o meu expoente fique positivo. Para fazer isso, eu tenho que inverter o valor da base. Se a minha base era 2, é igual a gente imaginar que era 2 sobre 1, né? Era 2 sobre 1. Inverter isso, o 1 vai para cima, ó, e o 2 vai para baixo. Inverti a base. Tá? Quando eu inverto a base, eu mudo o sinal do expoente. Eu mudo o sinal do expoente. Ao invés de menos 3, vai ficar 3. Positivo. Agora está simples, ó. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. É 1. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 1 oitavo. Isso quer dizer que 2 elevado a menos 3 é igual a 1 oitavo. Vamos fazer mais para vocês entenderem. Olha só aqui. Eu tinha 3 elevado a menos 4. Mas 3 é 3 sobre 1. É a mesma coisa, né? E aí, ó, se o expoente está negativo, gente, se o expoente está negativo, para que ele se torne positivo, ó, para que o menos 4 se torne 4, como está aqui, o que é que eu devo fazer? Inverter a base. Se a base era 3 sobre 1, ela passa a ser 1 sobre 3.
Certo? Aí, agora sim, o expoente ele se torna positivo. 1 elevado a 4. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Dá 1 do mesmo jeito, né? 3 elevado a 4. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Isso quer dizer 3 elevado a menos 4, como a gente tinha, é igual a 1,81 avos. Quando a gente tem uma fração elevada ao expoente negativo, olha a fração. Ó. A fração é 3 quintos, né? Elevado a menos 2. Vamos lá, mesmo jeito. Vamos inverter essa fração para transformar o expoente que está negativo em positivo. Eu quero que esse expoente seja positivo, como está aqui. Ó. Menos 2 se transforma em 2. O que a gente faz? Inverte a fração. Se era 3 quintos, o 5 vai para cima, vai para o numerador. Tá? E o 3 vai para o denominador. Invertir. Invertendo, o expoente pode mudar de sinal. Aqui está fácil. Ó. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. 25. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. É 9. Ok, vamos lá, continuar. Vou limpar aqui. A gente chega nas propriedades agora, pessoal. Vocês podem ver aí uma série de propriedades que servirão para a gente trabalhar em alguns cálculos de potência. A primeira delas é a seguinte. Ó. Quando a gente tem um produto de potências de mesma base. Produto remete à multiplicação, né? Multiplicação de potências de mesma base. O que acontece? Ó? A elevado a n vezes A elevado a n. Mesma base, certo? Mesma base, repete-se a base e soma os expoentes. Vamos por exemplo. 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 2. Cinco elevado a 5 vezes 5 elevado a 2. Potências de mesma base. Ó. Base 5, base 5. O que a gente faz? Repete a base. Ó. Olha as bases aqui. Ó. Repete a base aqui. Ó. Tá? Repete a base. Quando a gente repetir a base, a gente vai o quê? Somar os expoentes. 5 e 2. 5 mais 2, 7. Então ficamos, ó. 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 2 é 5 elevado a 7. Ok? Quando é uma divisão, aqui, a segunda propriedade, quociente de potências de mesma base. Aqui eu vou dividir as potências. Na primeira eu estou multiplicando. A multiplicação repete a base, soma os expoentes. E na divisão? Isso aqui é uma divisão, tá? 12 elevado a 8, dividido por 12 elevado a menos 2. Aqui, gente, o que vai acontecer? Aqui eu tenho que repetir a base. 12, 12, ó, repete a base. Tá? E subtraio os expoentes. 8 menos 2. 8 menos 2. Mas menos por menos em sequência é mais, né? Na propriedade matemática. Menos por menos é mais. Aí 8 mais 2, 10. 12 elevado a 10. 12 elevado a 8 dividido por 12 elevado a menos 2. O resultado é 12 elevado a 10. Estou me ouvindo direitinho? Consegue me ouvir? Sim. Vamos lá. Potência de uma potência. Aqui que está. A potência de uma potência ocorre quando a gente tem um expoente elevado a outro. Uma potência elevada a outra potência. Vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer assim, um parênteses. 2 elevado a 2, isso tudo em parênteses, elevado a 3. O que a gente tem aqui? Ó? Uma potência, 2 elevado a 2, que está sendo elevada a 3. Então, um expoente elevado a outro. Quando isso acontece, o que a gente faz? Repete a base e a base. A base é 2. E multiplicamos os expoentes. 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Então, eu fico com 2 elevado a 6. Certo? 2 elevado a 6. Então, 2 elevado a 2 elevado a 3 é 2 elevado a 6. Tá? Propriedade de potência de uma potência.
Potência de produto. Essa aqui, gente, ó. Potência de produto. Vamos lá. Quando a gente tem, dentro de parênteses, um produto. Vamos citar aqui. 2 vezes 5. Vou fechar o parênteses. Aí, 2 vezes 5, vamos levar ele a 3. Olha só. 2 vezes 5, em parênteses, elevado a 3. Então, o que eu estou querendo aqui? A potência de um produto. A potência de uma multiplicação. Então, o que a gente faz? Uma distribuição. O 3, ele vai elevar o 2. 2 elevado a 3. Vezes 5. Também elevado a 3. Ok? 2 vezes 5 elevado a 3. É 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Quando a divisão, normalmente, ó, vamos lá. 4. Não, isso aqui dá para fazer aqui, né? Pronto, aqui. Quando a divisão, 5 dividido por 4. Isso, eles estão entre parênteses, ó. Entre parênteses, tá vendo? E aí, ó, o resultado pode ser distributivo. Vamos lá. 5 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 3. De acordo com o fone. Okay? Quando é multiplicação, é multiplicação. Quando é divisão, é divisão. Distributivo, né? Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5 propriedades da potência. Essas 5 a gente vai utilizar lá na frente para compreender principalmente equações envolvendo potências, função exponencial. Isso tudo vai servir para a gente ter um entendimento melhor. Tá? Posso até passar esses slides para vocês. Manda no grupo, por favor, os slides. Ok. Vamos lá. Aqui. Pessoal, olha só. O que a gente vai falar agora? Vocês já estão vendo aí? Nós temos potências com expoentes na forma de fração. Vocês prestem bem atenção nisso aí, para a gente compreender melhor o que vai acontecer, tá? Olha só. Vamos lembrar da relação entre potências de expoente fracionário e radiação. Ela acontece quando o expoente é uma fração agora. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ó. Vou colocar aqui. 2 elevado a 2/3. Olha só. 2 elevado a 2/3. Gente, quando o expoente ele é uma fração, essa fração ela vai se tornar um índice de radiação, um índice de raiz. Tá? Normalmente a gente trabalha muito com raiz quadrada, não é isso? Porém, a gente pode trabalhar aqui com raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Isso depende de cada caso. Olhem para cá, da forma. A elevado a m sobre n. Esse m sobre n vai virar um índice de raiz. O número de cima, olha só, presta atenção. O número de cima, ele se torna um expoente. Ó. Até fazer assim. O número de cima da fração, ele se torna um expoente. Aqui, ó. O número de baixo da fração, ele se torna o índice da raiz. O grau da raiz. Tá? Grau 2, grau 3, grau 4. Vamos trabalhar com isso aqui. Ó. Olha a potência que eu tenho. 2 elevado a 2/3. Vamos colocar ele aqui. 2. Vamos fazer aqui a raiz. Vamos fazer aqui a raiz. Aí, ó. O número de baixo, perdão. O número de cima, o que ele se transforma? No expoente, ó, da base. Ele vem para cá. E o número de baixo, ele se transforma no grau da raiz. Vou colocar ele aqui, ó. Raiz, no caso, raiz cúbica. Vocês se lembram. Então, eu tenho aqui raiz cúbica de 2 elevado a 2. Então, eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 2, 4. Certo? Essa nomenclatura, ó, eu transformei nessa aqui. O que é 2 elevado a 2/3? É raiz cúbica de 4. Claro que
O 4 ele não tem raiz cúbica. O que seria raiz cúbica? Seria um número que, multiplicado por ele mesmo, em 3 termos, desse 4. Não tem esse número não existe. Né? Mas vamos para um caso em que a raiz cúbica existe. Vamos lá. Aqui. Para resolver 8, olha só aqui. 8 elevado a 2 terços. O que vai acontecer? 8, vou colocar aqui para a gente fazer juntos. 8 elevado a 2 terços. Gente, o tempo da aula ele vai expirar, tá? Mas só para entender. Se expirar, vocês já vão estar cientes aí. Ó, o índice de cima se torna um expoente